Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula exclusiva aqui para o YouTube. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a avaliação ergonômica preliminar. Então vamos lá. Avaliação ergonômica preliminar, também conhecida como AEP. Então houveram algumas mudanças na nossa NR1. A NR1 é a norma regulamentadora que trata das disposições gerais e do gerenciamento dos riscos ocupacionais. É uma norma que traz os conceitos, que traz toda a preparação para as demais normas. Então, ela dita as regras, vamos dizer assim, para as novas normas que vêm surgindo e para aquelas que já estão em vigência já há muito tempo, como é o caso da NR17, que é uma norma que vem lá desde 1990. Então, houve uma mudança na NR1, e essa mudança na NR1 impactou também na nossa NR17. Então, o novo texto ele foi aprovado e foi publicado em março de 2020 e acompanhado da nota técnica, que nós estamos mostrando o número dessa nota técnica, prevendo, conforme acordado em consenso na quarta reunião desse comitê tripartite, tá? que é representantes das empresas, representantes, né, do governo, representantes dos trabalhadores, e então aprovaram essa alteração da NR1, passando a vigência dessa nova visão para o dia 9 de março de 2021. Então, um ano para frente, ela começou a ter aí a vigência, né? Essa alteração da NR1, que vai tratar da avaliação ergonômica preliminar. Então, o que essas mudanças da NR1 impactam nas questões ergonômicas? Vamos discutir aí um pouquinho. Primeiro, se fala, a NR1 traz o inventário dos riscos ocupacionais. Isso não é uma novidade, as empresas devem fazer o inventário de riscos, e lá está escrito que os dados de identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. Então, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, dentro dele é feito esse inventário. Então, quais são os perigos e os riscos que são encontrados naquela condição de trabalho? Traz também que o inventário de riscos ocupacionais ele deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Então, é bem importante que a gente tenha isso em mãos, tá? E também a identificação das fontes, né? Quais são essas fontes? As fontes ou as circunstâncias que podem gerar esse adoecimento. Então, a gente vai ter que fazer a descrição destes riscos, tá? E é bastante importante que a gente destaque esse item D aqui. Ainda falando desse inventário, ele diz assim, que dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos, biológicos e os resultados da avaliação ergonômica nos termos da NR17. E aqui nós vamos entender que nós tínhamos até então a NR17 falando sobre análise ergonômica do trabalho, AET. E aqui fala de avaliação ergonômica. Então, é uma mudança que nós já temos, que é justamente essa nomenclatura de uma análise e uma avaliação. Vocês vão ver que tem outros conceitos que são bastante importantes que a gente entenda para poder realmente esclarecer a questão da avaliação ergonômica preliminar, tá? O item E aqui ainda fala, avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração de plano de ação e critérios adotados para avaliação dos riscos. Então, e a tomada de decisão. Então, nós precisamos entender qual é o risco e classificar esse risco. Isso é uma coisa interessante, é uma coisa que foi bastante positiva para nós, essa mudança, porque antes o risco ergonômico ele era baseado exclusivamente nas ferramentas que classificavam
o risco e classificavam, claro, num risco baixo, médio, alto, altíssimo, dependendo da ferramenta que nós utilizávamos. Porém, agora, com essa mudança, a partir de 2021, a gente começa a utilizar também os mesmos critérios que são utilizados para outros riscos, que são as matrizes de risco. Tá? Algumas pessoas já utilizavam essas matrizes, eu já utilizava anteriormente, mas é uma matriz que vai trabalhar com gravidade ou severidade e probabilidade de algo acontecer. Então, eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais à frente. Aqui é só para a gente ter uma ideia. E aí, aqui vem o grande segredo quando falamos de avaliação ergonômica preliminar. E também o mesmo raciocínio nós vamos utilizar para a avaliação dos fatores de riscos psicossociais, tá? Então, ela traz alguns conceitos. Então, aqui, ó, primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de perigo e risco. Então, evento perigoso, ocorrência ou acontecimento com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Um evento perigoso é algo, é um acontecimento que tem um potencial de causar uma lesão, um agravo à saúde. Então, um perigo é algo que tenha potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Isso é um perigo. Então, a gente vai entender bem esse conceito. Perigo é tudo aquilo que tem potencial de causar uma lesão ou agravar a minha condição de saúde. E aí, a própria norma, ela já traz no corpo da norma, lá mais para o final, esse conceito aqui, dizendo, ó, perigo ou fator de risco ocupacional, então isso são sinônimos, perigo ou fator de risco ocupacional, ou ainda perigo ou fonte de risco ocupacional. Então, o perigo, ele é igual a um fator de risco ou uma fonte de risco, tá? Então, o que é isso? É uma fonte que tenha o potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Isso é um conceito que está dentro da norma. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Então, é algo que sozinho ou em contato com alguma coisa, somado a algo, pode trazer uma lesão ou agravo à saúde. Isto é perigo. E esse é um conceito muito, muito, muito importante que você deve ter. E uma coisa diferente é risco. Nós tínhamos essa confusão na cabeça, e muitos profissionais ainda têm, do que é um perigo e do que é um risco. A norma é muito clara nisso. Risco ocupacional é a combinação da probabilidade de ocorrer a lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência de atividade de trabalho. Então, entendam que o risco é a combinação da probabilidade de acontecer essa lesão, de acontecer um agravo à saúde, em função de um evento perigoso, de uma exposição ou de uma exigência do trabalho. E também da severidade da lesão ou agravo. Então, aqui, nós podemos dizer o seguinte, que risco é a combinação da probabilidade e da severidade de uma lesão ou agravo à saúde. Qual que é a probabilidade dessa lesão acontecer, ou esse agravo? E se acontecer, qual que é a gravidade? Isso é o risco. Se eu tenho um fator, um perigo, que ele é pouco provável que aconteça, e se acontecer, ele não é severo, é irrelevante a lesão, ele é um risco irrelevante, ou ele não é um risco. Então, o fato de eu ter um perigo, não necessariamente eu tenho um risco. Então, esse é o grande segredo. Quando nós buscamos avaliar postos de trabalho, nós vamos buscar esses dois elementos. Primeiro, eu vou avaliar os perigos que existem. Depois, eu vou entender se esses perigos são riscos. E se eles são riscos, eu vou classificar esses riscos, tá? Então, isso tem que ficar bem importante. Eu trago aqui um exemplo que ele é muito claro para você entender perigo e risco, tá? Então, a imagem da nossa esquerda, a imagem em azul, vamos dizer que é um perigo, tá?
Um tubarão lá no mar. Um tubarão é considerado um perigo. Então, ele está lá no mar, ele é um perigo. Se eu estiver na areia, como mostra a imagem da esquerda, o perigo existe, mas eu não estou correndo risco. Por quê? Porque esse tubarão não vai sair lá do mar e vai vir até na areia para me atacar. Então, existe o perigo, porém não existe o risco. Por quê? Porque não há exposição. Na imagem da direita, que está em laranja, eu entro para nadar nesse mar. O perigo é o tubarão, é o mesmo perigo. Só que agora existe um risco. Por quê? Porque eu estou mais exposto. Então, se a gente pegar essa analogia e a gente entender um tubarão lá no mar e eu aqui na areia, eu não tenho risco nenhum. Se eu entrar com água pelos joelhos, muito baixa a probabilidade dele vir me atacar. Então, o risco seria praticamente irrelevante. Agora, se eu chego com água no peito, essa probabilidade já aumenta, então eu já começo a ter um risco significativo. E quanto mais para próximo desse tubarão eu nado, maior é o meu risco. O perigo não mudou em hipótese alguma. Entenderam essa relação? Podemos pensar também num dia de muita trovoada, tempestade, com raios e ventos muito fortes. Essa trovoada lá fora, essa tempestade, ela é um perigo. Se eu estou dentro da minha casa, o meu risco é muito pequeno. Agora, a partir do momento que eu resolvo sair, o perigo é o mesmo, a tempestade é a mesma. Agora, quando eu começo a me expor, aí a probabilidade de algo me acontecer aumenta, e aí a severidade é um fator que depende do tipo de perigo, né? Vai ser mais grave ou menos grave. Ela também entra nessa relação. Então, o meu risco aumenta. Então, eu posso ter um perigo, sim, mas não estar em risco. Aí eu faço movimentação de cargas. Quanto que você pega? Eu pego 40 quilos. Pegar carga já é um perigo. Agora, quanto de carga? Se ela é muito baixinha, eu não corro risco. Aí é uma carga de 40 quilos. Opa, então é uma carga elevada. Mas eu pego uma vez por dia. Ah, pega uma vez por dia, eu tenho perigo e eu tenho risco. Mas pegando uma vez por dia, a probabilidade de acontecer algo, ela é menor, mas ela existe. Então eu vou ter um risco, mas é um risco baixo. Ah, não, eu pego uma carga muitas vezes por dia. Pode ser a mesma carga. O meu risco aumenta. Então a gente precisa entender. Eu preciso entender e separar o que é perigo do que é risco, tá? Então esse é um conceito que tem que ficar na nossa cabeça. E aqui é a matriz, né, de risco que a gente utiliza. Então, eu utilizo essa matriz 4x4. Tem profissionais que utilizam a matriz 5x5 aqui. Tem uma coluna a mais, uma linha a mais. Tem profissionais que usam a matriz 3x3. Eu acho, pela minha experiência, que essa matriz 4x4 ela é excelente. Ela vai ter aqui, na sua probabilidade, altamente improvável, improvável, pouco provável ou provável que algo vai acontecer. E aqui na gravidade, se acontecer, é reversível, quer dizer, a lesão é pequena, é leve. Ou ela é reversível, mas é mais severa. Ou ela é irreversível, essa lesão, e é severa. Ou ela pode ser fatal ou incapacitante. Então, conforme eu tenho lá, eu tenho algo que é altamente improvável de acontecer o problema. E se acontecer é reversível leve, o meu risco é irrelevante. Mas eu tenho algo que é provável que aconteça um problema. E se acontecer, vai ser um reversível severo. Então eu venho aqui, ó, reversível severo aqui, onde elas cruzam, a classificação de risco é alta. Então é dessa forma que a gente utiliza. Mas como é que eu vou saber se é altamente provável, improvável? Aí nós temos outras ferramentas de referência, né? Outras tabelas de referência para te ajudar a embasar como utilizar essa tabela aqui, mas que não dá tempo de eu abordar tudo numa aula assim, tá? Mas tem como a gente aprender a utilizar essa matriz aqui. A mesma matriz que o pessoal usa para fazer PGR e etc, tá?
E aí, depois dessa mudança na nossa NR1, que trouxe a sugestão dessas alterações, da inclusão da avaliação ergonômica preliminar, que seria o quê? Essa avaliação seria eu identificar os perigos. Então, eu vou identificar os perigos e vou ver se essa pessoa está em risco. Então, ela é um pouco diferente, ou, aliás, bem diferente do que uma análise ergonômica do trabalho, onde você vai mapear muita coisa, muito aprofundado e tal. Essa aqui não é muito focado no indivíduo em si, quando a gente fala em avaliação ergonômica preliminar, mas sim na atividade como um todo. Tem movimentação de carga, tem repetição, tem postura inadequada, tem... Então é uma coisa um pouco mais global. É algo da atividade que eu possa adoecer a coletividade. Quando a gente identifica essas coisas, aí a gente vai para a análise ergonômica do trabalho, algo mais aprofundado, que vai avaliar cada indivíduo, modo operatório, etc. Tá? Então, havendo essas mudanças a partir de 9 de março de 2021, houve também uma alteração na NR17 para poder atender essas demandas e orientar os profissionais de ergonomia como atuarem, então, com essa nova mudança da NR1. Então, houve essa mudança aqui a partir de 3 de janeiro de 2022. A nossa NR17, então, ela é de 23 de novembro de 1990 e ela diz que ela estabelece parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Sempre foi assim, psicofisiológica dos trabalhadores. E o objetivo dela, então, é proporcionar, né, mais conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente para o trabalhador. Essa inclusão aqui do saúde foi bem legal. Antigamente nós falávamos em conforto, segurança e desempenho eficiente. Hoje falamos de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Tá? Então, uma mudança bem legal na nossa norma. E aqui, a NR17, ela traz alguns tópicos, então ela vai falar de aspectos relacionados a levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas e equipamentos, ferramentas manuais, as condições de conforto do ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. Então, esses são os grandes... as grandes partes da norma, né? Os grandes módulos dentro dessa norma que a gente acaba avaliando. E aqui, dentro das avaliações das situações de trabalho, a organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho em que, em decorrência da natureza e do conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação das características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação de medidas de prevenção e adequações necessárias previstas na SNR. Isso aqui é novo na norma, né? Novo a partir de 2022, porque aqui fala da avaliação ergonômica preliminar, que deve ser feita, então, sempre que a atividade demanda alguma característica, algum esforço que possa colocar em risco a saúde psicofisiológica desse trabalhador. E fala também agora que a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho pode ser realizada por meio de abordagem qualitativa, semi-quantitativa, quantitativa ou a combinação dessas, dependendo do risco e requisitos legais, a fim de identificar perigos e produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessárias. Então, vejam só, esse trecho da norma, quando a gente fala em avaliação ergonômica preliminar, nós estamos preocupados com os perigos que existem e se esses perigos são riscos para os trabalhadores, para o grupo de trabalhador, para aquela coletividade, tá? Não é aquela análise ergonômica do trabalho. Você pega um trabalhador e você analisa todo este trabalhador. Aqui você está preocupado, então, com algo um pouco mais genérico. A avaliação ergonômica preliminar, ela pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, lá do item 1.5.4 da NR1. Então, vejam só, identificação de perigos e avaliação de risco. Então, eu vou entender se existe o perigo e se existe o risco. Entenderam?
E a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho deve ser registrada pela organização. Então, esta AEP, que nós chamamos, né, a avaliação ergonômica preliminar, ela deve ter um registro, deve gerar um documento. E a gente vê muitas empresas fazendo seus PGRs, Programa de Gerenciamento de Risco, onde tem o inventário dos riscos, fala-se em risco ergonômico, mas não tem separado, não tem descrito, não está em anexo a avaliação ergonômica preliminar. Então, precisa ter esse registro. E aqui a norma também fala que a organização, né, a empresa, deve realizar a análise ergonômica do trabalho nos postos, né, quando observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada, então nós vamos continuar fazendo a análise ergonômica do trabalho, quando precisa aprofundar um pouco o estudo dentro de uma atividade, quando identificada inadequações ou insuficiência de ações adotadas a partir da AEP, quando sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, dos termos do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou quando indicada causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos do PGR. Então, tem algumas situações. O médico do trabalho pode solicitar a análise ergonômica do trabalho, a gente vê que ainda existem queixas e ainda que existe cansaço, fadiga, etc. Precisamos aprofundar um pouco mais a questão da análise ergonômica. Então, na maior parte dos casos, quando a atividade não é simples, né, ou de baixa complexidade, a gente precisa continuar fazendo as nossas análises ergonômicas do trabalho. E a análise ergonômica do trabalho deve abordar as condições de trabalho conforme estabelecidos nesta norma regulamentadora, incluindo as etapas: análise da demanda e, quando aplicável, reformulação de um problema. Análise do funcionamento da organização, dos processos das situações de trabalho da atividade, descrição e justificativa para definição do método, técnica e ferramentas adequadas para análise e sua aplicação, não estando adstrita à utilização de métodos, técnicas ou ferramentas específicos. Quer dizer, quando nós vamos fazer a nossa agora análise ergonômica do trabalho, nós podemos escolher as ferramentas desde que a gente justifique e não precisa usar obrigatoriamente uma ou outra, desde que eu justifique o porquê que eu estou usando cada uma das ferramentas, tá? Então não existe um padrão de análise ergonômica. E precisa ter aí um diagnóstico. Deve ter as recomendações e a restituição dos resultados, né? A validação e revisão das intervenções efetuadas, quando necessária, com a participação dos trabalhadores. Então, a empresa ela deve passar para os trabalhadores o resultado das nossas análises, ela deve implementar as melhorias sugeridas e ela deve reavaliar a condição de trabalho e passar novamente para os trabalhadores, para que se entenda o risco que existia e o risco atual. E ainda deve integrar o inventário de riscos lá do PGR. Então, vejam que a NR17, aqui eu estou falando da NR17, ela também reporta para a NR1 e para a NR9, que vai tratar do PGR. Então, o que deve aparecer lá no nosso PGR? Os resultados da avaliação ergonômica preliminar, a revisão, quando for o caso, da identificação dos perigos e a avaliação dos riscos, conforme indicado na IT. Então, eu vou pegar o resultado da análise ergonômica do trabalho, o resultado da avaliação ergonômica preliminar e devem ser reportados para o PGR, que ele é um programa de gerenciamento de risco. Ele gera um GRO, que é o gerenciamento do risco ocupacional, e gerenciar é identificar, controlar ou elidir o risco e compreender. Ele é um programa vivo, um programa que vai tendo as suas mudanças conforme a empresa vai evoluindo, vai crescendo, vai implementando melhorias. Esse programa ele vai sendo atualizado. E também devem ser previstos planos de ação nos termos do PGR. Então, vão ter lá planos de ação para as medidas de prevenção e para as adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar, como a gente falou, e também da análise ergonômica do trabalho. Então, até aqui nós entendemos as mudanças da norma e nós entendemos também a relação da NR1 com a nossa NR17. Entendemos os conceitos de perigo e risco. Então, que o perigo é algo que possa trazer uma lesão ou um agravo à saúde do trabalhador, e o risco é a probabilidade
e a relação com a severidade que essa lesão pode ter. Então, principalmente a questão da probabilidade. Então, nós vamos sempre pensar na exposição. Quanto mais exposto eu estou a um perigo, maior é o risco. Então, isso é bastante interessante, tá? Na nossa próxima aula aqui, eu vou mostrar um pouco, falar um pouco para vocês de o que você deve observar e como fazer essa avaliação ergonômica preliminar. Então, eu aguardo você aí na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.